A água nunca foi nenhuma substância para matar a sede. A água é um nutriente. E por que que a água é um nutriente, né? Hoje, infelizmente, a gente vai em muitos profissionais para tratar de saúde e muitos problemas crônicos que nós temos é devido à falta de água, ou começou com a origem da água. Mas por que isso? Porque eles tratam a água como solvente. E a água, ela é um solvente, sim, mas ela não é um solvente, ela é um nutriente. Por que que ela é um nutriente? Porque ela causa hidrólise no corpo. O que que é hidrólise? Ela permite que, através dela, vários mecanismos bioquímicos, hormonais e enzimáticos sejam transformados. Ou seja, para que essas funções no meu corpo sejam ativadas, eu preciso da água. Só que eu preciso um pouco mais do que água. Eu preciso com que essa água chegue aonde ela tem que chegar, ou seja, na matriz celular. E para minha água chegar na matriz celular, eu tenho que ter uma água estruturada. Eu gosto muito, né, eu tenho um princípio, eu gosto muito de pessoas inteligentes. Então, leio muito artigos de médicos, cientistas, mas principalmente as pessoas que ganham o prêmio Nobel. Né? Em 1927, um doutor chamado Albert Stasi, ele descobriu a vitamina C. E ele ficou muito reconhecido no mundo posteriormente. Por quê? Porque foi uma das primeiras pessoas a falar da importância da água alcalina para a saúde. E aí ele detectou que as vitaminas em si, mas principalmente a vitamina que ele estava estudando, a vitamina C, ela era hidrossolúvel. O que é isso? Ela é solúvel em água. Só que para ela ter essa solubilidade em água, essa água tem que estar na célula. Tá? Então, o que acontece hoje em dia? A gente toma água, né, a gente comete dois erros muito grandes. A gente toma água, primeiro porque está com sede. E a sede nos está dizendo o seguinte: eu estou com uma deficiência crônica de hidratação. Ou seja, é o corpo clamando, é uma dor enorme do corpo, e aí ele starta a sede. Imagina o seguinte: você lentamente vai adoecendo, por qualquer situação que seja, estilo de vida, disfunção, problemas emocionais, até aquela doença se manifestar e você ter dor, a dor indica o seguinte: procure imediatamente um atendimento de um profissional de saúde, porque tem uma situação muito aguda e muito crônica no seu corpo. A sede é a dor da desidratação da célula. Então, primeiro mito que a gente tem que derrubar aqui: eu não devo tomar água quando eu estou com sede. Eu tenho que tomar água em todas as etapas do meu dia, de preferência em vários horários diferentes, independente ou não de manifestar sede. Independente ou não da minha célula entrar num quadro crônico de desidratação. Então, para vocês terem uma ideia aqui, muita gente fala assim, né, vai numa consulta, por exemplo, uma consulta médica, aí o médico pergunta: você toma água? Tomo. Aí ele fala assim: você sente a boca seca? Não. Ah, não, então você toma água. Boca seca não quer dizer deficiência de água. Boca seca quer dizer deficiência crônica de hidratação. Ou seja, eu posso ter a boca úmida e eu estar deficiente de água. Então, o que eu quero que vocês levem a partir de hoje? Para vocês evitarem vários problemas de saúde, mas principalmente a problemas respiratórios e cardíacos, vocês têm que ter água nas células. E para ter uma água na célula, vocês têm que ter uma água estruturada. Se essa água for ionizada, aí muito melhor eu vou conseguir tratar. Para vocês terem uma ideia, qual é o órgão mais magnético do nosso corpo? É o coração. Então, o coração ele tem 5 vezes mais potência energética do que o nosso cérebro. O que a água faz? Um dos princípios que a água tem que ter: condutividade elétrica. Mas se ela tiver condutividade elétrica, ela for alcalina e ela for ionizada, essa água vai chegar nas células
e vai fazer com que o nosso coração corresponda àquela energia. Por que o coração precisa de tanta energia? Porque todo o sangue do nosso corpo, o sangue ruim, que passa lá pelo ventrículo direito, ele é bombeado para o pulmão. Mas para ele fazer esse esforço, ele precisa de água. Só que ele precisa de água nas células. Eu não preciso, eu matei minha sede. Essa água tem que estar lá para ele poder fazer esse poder de mandar o sangue para o pulmão, para que esse pulmão receba oxigênio, e esse sangue com oxigênio carregue nutrientes para cada parte do nosso corpo. E isso é prevenção de doença. Ou seja, para eu ter saúde, a primeira coisa que eu tenho que ter é água. E aí eu paro para vocês fazerem uma reflexão. Sócrates, ele dizia o seguinte: saúde não é tudo, mas tudo sem saúde é nada. E tudo sem água é sem saúde. Ou seja, para ter saúde, eu preciso beber água, para começar. Ou seja, não adianta, eu vejo as pessoas hoje trocando água por outros fluidos, né? As pessoas amanhecem, a primeira coisa que elas fazem tomar é café. Vocês sabiam que o café desidrata? O café é um fluido que desidrata a gente tremendamente. Aí a pessoa toma o café, come, geralmente, substâncias processadas, tipo pão, bolo, biscoito, pão de queijo, enfim, outras coisas aí. Ela já passou a noite toda desidratando, porque a melatonina passa desinflamando o corpo, e aí ela já pega algumas partes do corpo que estão mal hidratadas, aí o nosso corpo ávido por água, para desempenhar todos os processos enzimáticos, hormonais, a pessoa vai, não toma água, toma café, come produtos que exigem, que vão puxar essa água que tem no nosso corpo, e aí eu começo um processo de desidratação silenciosamente. Aí, não bastasse isso, essa pessoa, muitas pessoas, né, tomam um copinho de água ali, vão almoçar, se entopem de refrigerante, de sucos, e falando assim, não, eu não tenho sede, eu tomo suco, eu tomo café, eu tomo refrigerante. Mal sabe que todos esses produtos, embora sejam líquidos, eles causam desidratação. E aí eu entro num processo crônico. Então, olha, não é um único só. Toda vez que eu vou atender um paciente, o que eu peço para ele levar para eu analisar? Um vidro com a água que ele toma, o sal que ele ingere, que também tem a influência com a água, e os produtos, ou eu quero que ele faça uma listagem do que ele come, que é processado, ou dos produtos químicos que ele está usando. Por quê? Porque todos esses produtos acabam levando toxinas para a célula, e adivinha quem tira toxina da célula? A água. Vocês já devem ter visto muito aquela continha, né? A gente tem que tomar de 2 a 4 litros de água por dia. A conta é o seguinte: para cada quilo de peso, eu tenho que tomar 0,30 de água. Só que, quando eu faço essa conta, que é uma conta internacional divulgada, o que eu estou fazendo? Eu só estou repondo a minha necessidade de água para as funções básicas do meu organismo. Porém, no nosso ciclo digestivo, nós temos 5 etapas. Eu como, ingiro, digiro, absorvo e metabolizo. Depois que eu metabolizo qualquer nutriente, e aí serve para qualquer coisa que vocês comam, menos água. Mas não importa se é um suco, se é uma comida, um arroz, um vegetal, não importa se é saudável ou não. Depois de metabolizado, 40% de tudo vira radicais livres, que vão para a célula. Adivinha quem vai capturar esses radicais livres com os processos? A água. Pelo processo iônico da água. Então, aí, a água, ela interage com uma substância no nosso corpo chamada enxofre, que cria um ímã, e essa água, como tem uma condutividade elétrica, ela chega na célula
e permite com que essa célula possa sofrer um processo de detox natural. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Muitas vezes vocês falaram assim, nossa, eu vou numa sauna, eu suo pra caramba, depois eu me sinto bem. O que é o suor? O suor nada mais é do que eliminação de toxinas pela quantidade de água que você tem no corpo. Então, a conta seria o seguinte, depois de 0,30, o que passar, a água é utilizada para fazer detox. Então, a conta seria 0,35 por quilo de peso para a quantidade mínima de água estruturada. Agora, se você toma aquela água que só passa por um filtro, aquele filtro comum, normalmente, talvez você vai precisar de 4 a 5 litros para fazer o efeito, não só o efeito bioquímico, mas também o efeito de detox na sua célula com essa água que transbordou. E para tomar essa quantidade de água, eu vou passar o meu dia todo sem ter sede. Em nenhum momento eu vou estar tomando água por sede.